contabilidade, vamos entender um pouquinho sobre a nossa SAP número 2. Lembrando que a nossa SAP número 2, ela vai falar um pouquinho diferente das demais, porque ela já vai entrar no contexto patrimonial, tá? Então vamos lá. Até agora vocês estavam vendo mais o fundamento da parte de como construir uma carreira sólida na contabilidade, o que o contador faz, qual é a função da contabilidade. Ok, já nessa SAP número 2 é o contrário. Olha só, vamos entender um pouquinho. Primeira coisa, baixe a descrição da SAP 2, que aqui vai ter o que você vai fazer na SAP 1 e 2, ou melhor, aqui vai ter a descrição do que você vai fazer nas etapas 1 e 2 dentro dessa SAP, ok? Depois que você baixou, fez o download, aqui vai estar a nossa SAP. Lembrando, eles não colocaram aqui, mas essa SAP aqui, ou melhor, essa descrição é também uma folha de respostas. Olha só, descrição e folha de respostas. Aqui não tem, que só fala que é uma descrição, mas aqui é uma folha de resposta. Depois que você colocou a unidade curricular, qual que é a unidade curricular, professor? O senhor poderia nos explicar? Sim, o C, rotinas contábeis e gestão patrimonial. Lembrando que sempre que falar unidade curricular é o C. O que é o C? É uma matéria. Valor da SAP. Valor da SAP vocês não precisam colocar. Ela vai estar, se você quiser colocar, ela vai estar em primeiros passos, tá? Aqui em primeiros passos, quando você clicar, ele vai te levar para você, aqui, planos de estudo. Aqui no planos de estudos, na lateralzinha, aqui ó, tem o valor da SAP, beleza? Olha só, a SAP número 2, deixa eu ver se é ela mesmo, ó, etapas 1 e 2, da SAP 1 vale 10 pontos, aqui também 10 pontos, 10 pontos também as demais, ok? Beleza. Feito isso, vamos entender um pouquinho a nossa SAP. Depois que você fez o download dela, vamos entender? Aqui ele fala que um funcionário do setor de contabilidade da empresa do seu pai, que é a mesma empresa da situação anterior, da SAP 1, ele fala que tem um senhor de idade, o seu João. O seu João, ele vai aposentar. Gente, ele está tão cansado que ele vai aposentar. Mas só que o seu João era um contador excelente, um cara que fazia a contabilidade da empresa do seu pai, ou do pai do personagem, render, ir para frente. Só que aí vai ficar uma vaga. Você, o seu João, era o gestor da contabilidade, agora será você. Então você vai precisar de alguém para te auxiliar. Então vai ser disposto um cargo de assistente de contabilidade. Aí eles falam assim, professor, mas o que isso tem a ver até agora? Simples. De acordo com a SAP, o contexto dela, você vai ter que treinar uma pessoa nova. No caso, é como se eu mesmo tivesse uns 16 anos, eu na empresa do seu pai trabalho há um tempinho, e você me desse a oportunidade para que eu conhecesse um pouquinho a área de contabilidade. Só que eu não tenho, eu Edson, não tenho uma mínima ideia do que é o setor de contabilidade. Eu não tenho a mínima ideia de como funciona. Então, eu fui recentemente contratado pelo setor de protocolo. E assim por diante. Esse é o contexto que eles colocam. Agora, você vai ter que treinar esse pessoal, esse Edson. Então, qual que é o primeiro passo? A primeira etapa. A primeira etapa, ele quer que você explique para o Edson o que é o setor de contabilidade. Mas vamos entender um pouquinho dentro do parâmetro já do patrimônio. Vamos entender a etapa 1. Com base no seu conhecimento sobre contabilidade, apresente para o rapaz recém-contratado o que contabilidade, ou melhor, o que a contabilidade entende por patrimônio. Traduzindo, dentro da contabilidade, qual que é o conceito de patrimônio? O conceito de patrimônio, onde você vai responder? Aqui embaixo, ó. Aqui está a configuração. Pronto, você vai colocar aqui, ó, etapa 1. Etapa 1. Vai colocar a resposta. Vou colocar a resposta aqui dentro. Você vai selecionar. Nota que se eu começar a digitar, vai estar vermelho, não vai? Eu vou selecionar o meu texto, que começou a ficar vermelho. Posso deixar a etapa 1.
vim aqui nessa letrinha vermelhinha. Aonde que essa letrinha vai estar, docente? Ou melhor, professor? Página inicial, na aba página inicial do Word, tá? Estou falando do Word, mas se você usar o Writer ou outro aplicativo de editor de texto, do LibreOffice ou qual outro for, WPS, sempre vai estar na página inicial ou página home, não sei como é que vai estar descrito. Em página inicial, você vai selecionar o seu texto. Depois que você selecionar o seu texto, você vai vir no menu fonte, na letrinha A. Dentro da letrinha A, vai ter a cor automática, ok? Pode colocar automática, pode colocar preta. Lembrando, tira o negrito, olha só, ele está negrito. Tira o negrito e a gente já vai formatar, ó, do jeito que eles querem. Vamos deixar em Arial. Se não tiver em Arial, digite Arial. Tamanho da fonte pode ser 12. Você pode vir aqui, escolher 12. Tanto você pode clicar dentro da caixinha, selecionar e depois digitar 12. Ou, se lembra que a minha fonte estava em 9? Sabe esse A maiúsculo e esse outro A maiúsculo? Só que a diferença dele, que esse A maiúsculo aqui, ele tem uma seta para cima. E esse outro A maiúsculo ele tem uma seta para baixo? Pois é, ele aumenta a fonte, ok? Beleza. Feito isso, a fonte é 12. O justificado, vamos justificar o texto. O justificado vai estar na página inicial, parágrafo. Ele já está justificado, ó. Nota que ele já está justificado. Justificado porque ele fica certinho, retinho. As linhas, as frases não ficam tortas. Depois ele pede o espaçamento, o entre linhas de 1,5. Então, ainda em página inicial, no menu parágrafo, tá vendo essa setinha para cima, essa setinha para baixo? Significa entre linhas. É o espaço que tem de uma linha para outra. Então você vai clicar aqui e 1,5. Pronto. Já ensinei vocês a editar. Bem, agora o que vocês vão fazer? Ele pede para você fazer o seguinte. O que tem a ver o patrimônio, a contabilidade com o patrimônio? O que é a contabilidade dentro do patrimônio? A contabilidade, o conceito de patrimônio para a contabilidade é esse. O conceito, pode colocar lá, o conceito. Ele quer entender o que tem a ver a contabilidade com o patrimônio. Mas o que significa patrimônio dentro da contabilidade? Dê alguns exemplos. Olha, a contabilidade entende por patrimônio bens imateriais que a empresa possui, que servem para trabalho, que são canetas, lápis, blá, 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 blá. Ok? Senão vou dar um exemplo aqui para vocês e vocês vão fazer tudo certinho. Ah, mas professor, que você não dá a resposta. Não, vocês têm que pensar como contábeis, contabilistas ou assistentes de contabilistas. Com base, vamos lá, vamos continuar. Aí o Edson, ele tem que entender o que tem a ver patrimônio dentro da contabilidade. É como se fosse a contabilidade fosse um professor que falasse assim, ó, Edson, a contabilidade, eu falo que o patrimônio é necessário dentro do meu setor. Por quê? O patrimônio, para mim, significa isso, isso e isso. O patrimônio é tudo que são bens imateriais que eu posso fazer a empresa transformar em ativos, que é isso, isso e isso. Ok? Então, nessa primeira etapa, você começa explicando o conceito de patrimônio dentro da contabilidade. Depois, com base na sua explicação sobre patrimônio, pronto, eu já explico de novo o que você quer, o que você tem que fazer sobre patrimônio. Você vai explicar o que é patrimônio, simples, demonstre de maneira simples como funciona. O que é ativo? Aí, beleza. Depois que você explicou o conceito de patrimônio, você pode vir aqui, você deu o conceito de patrimônio, agora você pode colocar um outro tópico aqui, ou simplesmente, se não for trabalhar em tópico, coloca em título, coloca ativos e passivos. Aí você explica o que é um ativo. Aí você pode explicar o que é um ativo. Depois, dá um exemplo. Explique e dê um exemplo. Pronto. A mesma coisa para bens, ativos e passivos. Ah, ativo.
Ativo tudo que pode ganhar, tudo que entra de positivo para a empresa, tudo que é bens e serviços, tudo que entra em valor financeiro, tudo que eu vou receber é um ativo. O que é um passivo? É tudo que sai, tem tudo que pagar. Dê um exemplo dentro do setor, ok? Depois, direitos e obrigações. Mas o que são direitos? Quais direitos eu tenho? Quais direitos o setor de contabilidade possui? Mas quais as obrigações? O que é direito e o que é obrigação? Aqui parece que a SAP deixou no âmbito geral. Então, o que é direito? Direitos são impostos, são imposições, muitas das vezes, como posso dizer, compulsórias. Obrigações. Estou explicando obrigações, selecionando direitos. Obrigações aonde você tem que cumprir, querendo ou não. Direito é quando, por lei ou por determinada situação, você tem acesso aonde outras situações não podem ir. Eu estou tentando não dar resposta porque fica muito simples para dar resposta aqui para vocês. Beleza? Então aqui, depois que você explicou o que é ativos e passivos, você pode colocar a mesma coisa aqui e explicar o que é direitos e obrigações e assim por diante. Depois, ainda neles, depois que você colocou assim, sei lá, vou colocar só aqui para vocês entenderem. Direitos e obrigações. Aí você vem com o textinho, faz a organização que você desejar, tá? Eu estou colocando só um exemplo aqui que vocês poderiam fazer, ok? Beleza. Feito isso, ele tem uma terceira parte ainda, uma quarta parte, assim como os conceitos de bens que podem ter em uma empresa. Quais são os bens? O que é bem? O seu relógio que está no seu pulso ou está por exemplo, numa parede dentro da sua casa, é um bem material. O que significa bens? O que significa isso? Dá uns exemplos. Aí você pode colocar, por exemplo, bens, aí coloca bens, coloca lá depois o conceito de bens, coloca lá o conceito e depois dá uns exemplos. Coloca o conceito, explica e depois dá uns exemplos. Você pode listar uns exemplos. Exemplo 1, mesa. Exemplo 2, cadeira. Exemplo 3, taranã, e assim por diante. Ok? Beleza? Vamos para a etapa 2 da nossa SAP. Então, para fazer a nossa segunda etapa, você vai ter que ler um pouquinho. Olha, eu vou dar uma dica. Leia as páginas 40 e 41, que vai falar sobre fatos contábeis. Pode começar da 39, que vai falar um pouquinho sobre fatos contábeis no livro de vocês, ok? Bem, sinto pelo telefonema. Muito bem. Falando em fatos contábeis ainda, dá uma olhadinha no livro de vocês, nas páginas 40 a 41, pode começar no 39 para você começar dentro do contexto, mas o tópico vai estar dentro da página 40, falando sobre fatos contábeis. Só dar uma prévia, fatos contábeis é tudo que vai mudar no valor líquido da empresa. Por exemplo, a empresa depende dos materiais que ela compra, do estoque que ela tem, dos pagamentos que ela faz, dos empréstimos que ela recebe. Se houver alguma alteração nesses fatos, podem atingir ou não o patrimônio líquido, ok? Primeira dica eu já dei. Então, beleza. Dessa vez, você terá que demonstrar o que é um fato contábil, quais os tipos de fatos contábeis e também as diferenças entre o fato contábil e outros fatos para as ciências humanas. Então, aqui embaixo, primeiro, aqui embaixo, pode colocar, deixa eu colocar. O que você vai fazer? Para você não precisar de configurar tudo de novo. Copie uma parte do texto e cole em outro lugar. Pode colocar aqui embaixo
ou pode colocar nessa outra coluna aqui, você que sabe, tá? Pode colocar, vou colocar na outra coluna, começar tudo certinho, colocar a etapa 2. Dentro da etapa 2, o que eu vou fazer, ó? Vou colocar primeiro o conceito, tá? Conceito de fato. Aí depois eu venho explicando, tá? Eu explico um pouquinho o conceito, eu falo um pouquinho o que ele é, assim por diante, beleza? Depois eu venho e explico um pouquinho depois do que é um conceito de fato contábil, que é algo bem simples. Fato contábil é bem simples, ele pode parecer difícil, mas ele é um pouquinho descomplicado, ok? Fala depois os tipos de fatos. Você pode colocar em tópico, você pode colocar tipo 1, por exemplo, tipo 1 e o conceito. Professor, eu vou ouvir, eu não sei que fatos, tipo de fato tem, eu não sei se tem o fato permutativo, o quantitativo, eu não sei, professor, eu não sei o misto, eu não sei. Ó, pegaram, né? Então, beleza. Dá uma olhadinha. Tudo baseado no conteúdo de vocês. Aí vocês vão colocar os outros tipos, ok? Quantitativo e tem o permutativo. Um tipo já dou para vocês. O permutativo, o misto e vai em busca do outro. Então, são esses tipos de fatos que podem acontecer. Então, os exemplos. Ou pode ser outros também. Estou falando dentro de um contexto aqui. Ok? Então, busquem lá. Os tipos de fatos contábeis e qual a diferença entre o fato contábil e os outros fatos das ciências humanas. Quando vocês abrirem na página 41, vai ter um quadradinho diferente, falando dos fatos da área administrativa, da área social, da área de, se eu não me engano, não me lembro muito certinho, mas tem da área administrativa, da área social e tem mais outros 4 ou 3 quadradinhos explicando a diferença entre cada um. Pronto. Você explicou aquilo, a diferença desses 3, a diferença entre um e outro, você pode colocar aqui, ok? Beleza? Fato contábil dentro da contabilidade é isso. Fato contábil dentro da administração é isso. Fato contábil dentro do ramo social é esse outro conceito. Certinho? Depois disso, clique em salvar, coloca dentro do envio da SAP 2, ok? Como vocês já sabem fazer. Vamos agora para a nossa etapa 3. Muito bem, então vamos lá, ainda entendendo a SAP número 2 na etapa 3. Bem, para entendermos essa SAP, nós temos que pensar primeiro. A etapa 2 auxiliou em alguns conceitos, né? Vocês se lembram da etapa 2? Pois é, na etapa 2 eu tive que fazer alguns conceitos de fatos contábeis, né? Do que é bens, do que é direitos e obrigações. Professor, o que é direito e obrigações? É tudo que eu tenho direito de receber, tudo que eu tenho direito de usar para gerar um valor financeiro. E obrigações? É tudo que eu tenho que pagar. Por exemplo, se eu tenho o direito de comprar, depois eu tenho que ter o direito de pagar, ou obrigação de pagar o que eu comprei. Se eu tenho o direito de fazer um empréstimo para pegar o valor e colocar no ativo da minha empresa, ok, mas depois eu tenho que ter a obrigação de pagar, que vai me gerar um passivo, né? Olha só, ativos e passivos. Então, todos os bens e direitos, todos os direitos gerarão ativos. E todos os passivos gerarão obrigações, ok? Então, baseado nessa SAP número 3, ou melhor, da etapa 2, vocês vão elaborar uma apresentação na etapa 3. Nessa etapa 3, vocês podem colocar qualquer jeito, tá? Não fala de layout, a SAP ela deixa muito aberta sobre isso, então ela não fala mais sobre como que deve ser o layout. Então, vocês vão elaborar uma apresentação. Lembrando, vocês estão falando, pela atividade, vocês estão falando com um jovem, né, que está começando a entender o que é o ramo da contabilidade. Então, quando vocês forem explicar balanço patrimonial para eles, você pode explicar algo mais simples, que é o extrato, que é o raio-x de como é a saúde financeira da empresa.
ou simplesmente falar, ó, a cada período, tem um determinado período, tem um determinado tempo, que de vez em quando você tem que olhar na carteira e ver se você tem dinheiro para pagar, o que você comprou. É esse extrato que vai dar um pouquinho de ideia do que é um balanço patrimonial. Ok, lembrando, sempre use uma linguagem simples, de acordo com a SAP, é um jovem que está começando agora na área contábil. Ele é recém-contratado, ok? Essa situação, tá? Beleza. Mas se você colocou em termos técnicos, não tem problema. Você tem que colocar, você entendeu, mas você vai estar do lado dele na teoria, você estaria o auxiliando, ok? Beleza. Depois disso, você vai colocar, né? Depois que você colocou o conceito, de uma forma simples para ele, o que é balanço patrimonial, você vai explicar em uns slides ou uma quantidade de slides que você achar necessário, o que é essa estrutura, balanço como que é feito o balanço patrimonial. Você pode dar um exemplo para ele. Fala como que significa, dentro do balanço patrimonial, o ativo. O que significa o passivo dentro do balanço patrimonial? E o que significa o patrimônio líquido? Depois que você explicou tudo isso, deu exemplos para eles, para esse jovem, você vai explicar para ele o que é ativos intangíveis ou ativos imobilizados. Dá um exemplo simples. Tem muito exemplo simples, marcas, patentes, tem, por exemplo, imobilizados. Um exemplo bem legal são os maquinários, são terrenos, são o próprio prédio da empresa. Então você pode simplesmente fazer uma apresentação simples, tá? E colocar, vem aqui em arquivo, salvar como, ou salvar, se você nunca salvou, é a primeira vez, você vai colocar o nome SAP 2, etapa 3, ok? E pode colocar o seu nome. Se você quiser colocar que é uma apresentação para Edson, ok? Você pode colocar também, beleza?